Muito boa tarde. Eu cumprimento, em primeiro lugar, naturalmente, com muita estima, a senhora doutora Anabela Pedroso. Vamos dar início à audição na qualidade de candidata ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. O currículo da senhora doutora foi já distribuído às senhoras e aos senhores deputados e, naturalmente, dar-lhe a palavra para uma exposição inicial, reiterando os cumprimentos. Muito obrigada, muito boa tarde. As minhas primeiras palavras, naturalmente, é de cumprimentar todos os presentes, as senhoras e senhores deputados, e naturalmente também agradecer esta oportunidade para poder endereçar a visão e aquilo que pretendemos vir a fazer no Conselho de Fiscalização. Eu diria que, do ponto de vista pessoal, e se me é permitido dar um pouco a visão daquilo que tem sido o percurso profissional que tenho tido, eu diria que, estando sempre muito ligada às tecnologias de informação, não tem deixado de ser, talvez, a coisa mais importante, do meu ponto de vista, a relação entre a tecnologia e o que é que ela pretende e o que é que ela pode vir a fazer pelas expectativas e pelas necessidades dos cidadãos, pelo controle daquilo que deve ser também a sua liberdade individual e a garantia dos seus direitos, mas também como é que a administração pode melhorar o seu desempenho, tendo em conta aquilo que a tecnologia lhe pode trazer. E esse tem sido também, ao fim e ao cabo, a linha de toque de toda a minha atuação, que nestes últimos 2 mandatos na área da Justiça, mais próxima ainda estive exatamente de algumas das matérias que hoje estamos aqui exatamente a falar, nomeadamente em termos de sistemas de informação, de investigação criminal, entre todos os outros, judicial e inclusive de matérias mais registais, e por isso, naturalmente, aquilo que poderiam ser as minhas primeiras palavras é somente reiterar o empenho e a importância que esta Comissão e que este Conselho tem para que as garantias, os direitos, o direito à privacidade, mas também o direito à informação a tempo e a horas, talvez os 2 aspectos que têm que ser compaginados neste mesmo Conselho. Por isso, naturalmente, à disposição das senhoras e senhores deputados para aquilo que entenderem mais importante perguntar ou esclarecer, se for esse o caso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Anabela Pedroso. Como referi inicialmente, o currículo da Sra. Doutora foi distribuído e nele evidenciamos bem, fica bastante claro, enfim, o empenho que vem dedicando às áreas de modernização administrativa e inovação. E há também referência a um prémio muito relevante que recebeu, o prémio Best Leader Award, precisamente na categoria de Administração Pública. Nós vamos dar agora início à fase de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde. Boa tarde, Sra. Doutora Anabela Pedroso. Dizer que é um gosto tê-la aqui nesta audição e também dizer-lhe que terei que destacar, efetivamente, a sua experiência, a sua vasta experiência profissional. Dizer que tem, efetivamente, como já disse a nossa Presidente, um currículo vastíssimo e que, no nosso entender, é adequado à sua candidatura, portanto, à candidatura que agora está aqui a defender. Reconhecendo a importância de um sistema integrado da informação criminal, tendo em vista a prevenção e o combate à atividade criminosa, eu gostaria de lhe colocar uma questão, que é: como é que vê o papel do Conselho na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD quem fará a intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Sofia Matos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, antes de mais, as nossas colegas deputadas e os senhores deputados, a doutora Anabela Pedroso, a mesa, endereçando desde já um cumprimento muito especial e agradecendo-lhe não só a exposição que aqui trouxe, como também a sua disponibilidade
para fazer parte deste Conselho de Fiscalização. E em nome do Grupo Parlamentar do PST, fundamentalmente, não vou dizer nenhuma consideração acerca do seu perfil individual. Penso que o currículo que aqui nos apresentou, como disse a Sra. Presidente, fala por si e é absolutamente notável. Eu diria que uma parte fundamental da concretização deste trabalho é, acima de tudo, daquilo que me foi permitido perceber, fazer funcionar uma plataforma de intercâmbio de informação criminal entre os diversos órgãos de polícia criminal. Ora, dada a experiência que adquiriu ao longo dos anos em que esteve sempre, do que me foi também permitido perceber do currículo que aqui nos apresentou, sempre ligada a projetos de inovação e de transformação digital, inclusive na administração pública e mais recentemente como Secretário de Estado da Justiça, pode, penso eu, representar um efetivo valor acrescentado ao desempenho destas funções. E a este propósito fazer-lhe esta primeira pergunta. Que novos mecanismos é que pode acrescentar para potenciar a utilização da plataforma e para garantir que o intercâmbio de informações entre os órgãos de polícia criminal é efetivo? A segunda questão que lhe colocaria é de que forma é que podem ser ultrapassados alguns constrangimentos que têm que ver com o perfil dos utilizadores ou usuários da plataforma. Eu destaco isto do relatório de atividade de 2020 do Conselho de Fiscalização, que nos dá conta que há uma necessidade de formação de mais utilizadores, para que a plataforma possa cumprir o papel para que foi criada e, em segundo lugar, é-nos relatada a indisponibilidade da plataforma nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores por falta de analistas nos respectivos comandos territoriais. Por último, dada a experiência que adquiriu até então, e não só a experiência, como aquilo que efetivamente chegou a concretizar, as plataformas tão bem conhecidas como o Portal da Empresa, e outras tantas que aqui também nos foi dado a conhecer, perguntava-lhe que novos mecanismos é que pode trazer à plataforma, quais é que são os seus objetivos, que desafios é que acha que vai encontrar, quer do ponto de vista do perfil dos usuários, quer também do ponto de vista da concretização das funções para que a plataforma foi criada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Matos, pelas questões que suscitou. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Pinto se pretende usar a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a doutora Anabela Pedroso pelo seu vasto currículo. É para nós também, para esta Casa, uma honra ter alguém com um currículo assim no Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Dizer que a maior dificuldade com a partilha de informação criminal tem sido sempre a partilha de informação criminal. Ou seja, houve sempre uma grande dificuldade em convencer os órgãos de polícia criminal a inscrever na PIC a informação de que são detentores. A operacionalidade da PIC apenas melhorou em 2015, com a revisão da Lei nº 73 de 2009 e a introdução de possibilidade de acesso a outras bases de dados. Foi necessário comprar aplicativos e sistemas informáticos para os órgãos de polícia criminal que permitiram à PIC correr por cima das bases de dados das OPCs e tornar-se um importante aplicativo operacional para indexar, processar e analisar a informação criminal. A pergunta que lhe faço é sobre o módulo de auditoria. Se havia queixas de que não funcionava e o que interferia com o desempenho das funções por parte do Conselho. Pelo que perguntamos se esta situação se mantém. A segunda pergunta que eu tinha é acompanhando o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez sobre o garante do respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, a pergunta é a mesma, não vamos aqui repetir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Pergunta à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz se pretende usar a palavra. Sim, obrigada. Queria apenas parabenizar a doutora Anabela Pedroso pelo seu vasto currículo e subscrever as perguntas que foram colocadas pela senhora deputada Sofia Matos, do PST, uma vez que concordo integralmente com tudo o que foi explanado. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Penso que não temos connosco representantes de outros grupos parlamentares e, portanto, darei já a palavra à Sra. Doutora Anabela Pedroso para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também pelas questões colocadas. Eu penso que as questões colocadas por todas as senhoras, o Sr. Deputado, apontam um caminho semelhante, que é, nós temos um sistema que tem mais de 10 anos de existência, temos dificuldades em
em 3 áreas. Eu diria que talvez sejam aquelas onde nós teremos que trabalhar de forma bastante eficaz. Num primeiro momento, tendo em conta que a própria plataforma está neste momento numa fase de renovação, significa que o acompanhamento que o próprio Conselho terá que fazer tem que estar bem ciente de 2 aspectos que têm sido talvez aquilo que tem levado à APIC não ter funcionado como deve ser. Os pressupostos do ponto de vista de governança são talvez os fundamentais para que um sistema possa ter sucesso. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos a falar de partilha de informação por parte dos órgãos de polícia criminal, que eles próprios muitas vezes também nem percebem qual é o valor acrescentado que têm pelo facto de partilhar informação. E perdoem-me usar esta expressão de forma bastante clara e transparente, porque num papel desta envergadura e aquilo que se pretende fazer, não é tanto o discurso político ou a retórica política, mas é a questão de pragmaticamente saber para quê e porquê e como é que se vai resolver. E, portanto, nós temos situações a 3 níveis, temos um problema tecnológico que, efetivamente, a questão da interoperabilidade não foi, efetivamente, aprofundada pelos vários órgãos e até a questão associada ao módulo de auditoria, na prática, a auditoria releva de tudo aquilo que tiver sido feito a montante. Se a montante não está feito em condições, obviamente que a auditoria também será parca na informação que tem. Por isso, um dos aspectos que me parece que o Conselho deve focar muito a sua atenção é na maneira como o reporte é feito e como o próprio desenvolvimento aplicacional vai permitir que esse reporte seja feito de forma mais automática, ou seja, mais dados, mais informação e com melhor qualidade do ponto de vista até de usabilidade. Porque muitas vezes a informação está lá, nós não sabemos como é que é ir buscar. E, portanto, esse talvez seja um dos aspectos que considero mais importantes. O segundo ponto que este Conselho tem um papel fundamental tem a ver exatamente com a questão que a Sra. Deputada Raquel Ferreira também tinha colocado, que é a salvaguarda dos direitos e das garantias e das liberdades dos cidadãos. Muitas vezes, quando nós desenvolvemos sistemas, temos a tendência, às vezes, de extrapolar aquilo que é o objeto para o qual ele foi criado. E, portanto, este Conselho também deve garantir que tudo aquilo que está a ser feito e que está a ser desenvolvido e que está a ser acompanhado e que está a ser, digamos, implementado, deve acompanhar a salvaguarda e o estrito cumprimento daquilo para o que foi criado. E, desse ponto de vista, o modo de auditoria tem aqui um aspecto fundamental. A auditoria que é feita não só pelos órgãos de investigação criminal, que o também deverão fazer, mas também aquilo que a Assembleia da República pode e deve continuar a prosseguir. E esse talvez seja, para mim, o papel fundamental. É por isso que nós estamos cá. Nós somos o garante das liberdades e das garantias daquilo que deve ser a nossa relação enquanto membros eleitos pelos cidadãos. O terceiro ponto é talvez aquele que será o mais difícil de implementar, que está sempre à volta de tudo aquilo que nós estamos a falar e que tem a ver com a governança. Porquê? Porquê é que nós temos este sistema? Porquê é que, por vezes, existe dificuldade na interação ou na partilha de informação? Porquê que, por vezes, sentimos que, por um lado, existe alguns tipos de órgãos de investigação criminal que se pensam usurpados no seu direito de ter determinado tipo de informação, porque tem a ver, naturalmente, com aquilo que é a natureza humana. Aquilo que eu não conheço, recuso, aquilo que conheço, gosto de manter. E, portanto, o grande trabalho que também o Conselho fará no acompanhamento não se vai sobrepor a nenhum dos órgãos, como é óbvio, mas naquilo que puder em termos de, eu muitas vezes falo interoperabilidade, mas é interoperabilidade interpessoal, naquilo que tem a ver com as relações de confiança entre uns e outros, naquilo que pode também dirimir, por vezes, algumas situações entre o que deve ser o papel do Secretário-Geral de Segurança Interna e o papel dos órgãos de investigação criminal. E eu acho que nessa balança o diapasão poderá estar efetivamente neste Conselho e na forma como se pode articular as várias partes. E diria que esta será, do meu ponto de vista, e naturalmente não tendo ainda o conhecimento aprofundado de todo o histórico associado a este projeto, seria muito por aqui que o trabalho me parece que poderá ter frutos e a breve prazo poderemos ter alguns resultados que sejam efetivamente importantes e palpáveis para aquilo que deve ser a função da Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Anabela Pedroso. Não havendo outras questões e tendo a Sra. Doutora respondido às várias interrogações suscitadas, penso que cumpre renovar os agradecimentos às senhoras e aos senhores deputados, muito particularmente à Sra. Doutora Anabela Pedroso. Damos esta audição por encerrada e retomaremos os trabalhos às 16h30 para a audição
do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa. Até já.